Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sou Bruno Fontes, professor de matemática, e seja bem-vindo ao canal Matemática sob Demanda. Hoje a gente vai falar sobre a lei dos senos, pessoal. É uma matéria que tranquila, mas ela é bem específica, então assim, ela cai em alguns tipos assim bem marcados de exercícios, tá? Então, se você assistir essa aula hoje, eu tenho certeza que você, toda vez que precisar dessa lei, você vai falar, putz, essa lei que vai resolver com certeza. Então, vem comigo, já deixa aquela curtida, ou se quiser deixar para curtir depois da aula, não tem problema, eu sei que você vai gostar. Então vamos nessa, bora! Pessoal, lei dos senos, tá? A primeira coisa que eu vou combinar com você é que a lei dos senos ela é muito versátil. Significa que você pode resolver, né, fazer a lei dos senos em qualquer triângulo. Tá? E aí a primeira coisa que eu vou fazer é a demonstração, para você entender a ideia básica, tá? Da onde veio, e depois a gente vai usar, vai fazer exemplo. Aí, para essa nossa demonstração, eu desenho um triângulo aqui, aí eu vou chamar esse vértice de A, esse daqui de B, esse daqui de C. O tamanho do lado oposto ao Azão, eu vou dizer que é Azinho, o oposto ao Bzão é o Bzinho, e o oposto ao Czão é o Czinho, tá? Aí eu vou vir aqui e eu vou traçar uma altura, tá? Vou traçar essa altura aqui, beleza? Quando eu traçar essa altura aqui, eu vou chamar essa altura aqui de H, tá? E aí eu vou dar destaque para esses dois triângulos que eu formei, tá? Esse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo, né? E esse triângulo aqui também é um triângulo retângulo. Aí o que eu vou fazer? O que eu faço em todo triângulo retângulo. Mentira. Tem muita coisa para fazer num triângulo retângulo. Dá para fazer Pitágoras, dá para fazer seno, cosseno e por aí vai. Mas você já suspeita, né? Se a gente vai falar da lei dos senos, que a gente vai fazer o seno. Então aqui, ó, esse ângulo aqui é um ângulo Bzão, tá? A gente vai escrever o seno do Bzão. O que é o seno? Por que a gente vai? Porque quando a gente olha seno, o que é seno? Vamos escrever aqui, ó. O que é seno? O seno de um ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa. E repara que quando você desenhou esse triângulo aqui, você só conhece o cateto oposto e a hipotenusa. Esse cateto adjacente que está aqui, ó, é um pedaço de algo que você não sabe quanto é que vale. Então, exatamente. Então, a gente vai dizer que o seno de B, vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Do jeito que a gente fez o seno do B, a gente vai fazer o seno do C também. E aí, ó, o oposto aqui, ó, é o H e a hipotenusa é o B. Então vamos escrever isso, ó. O seno do C é igual a H sobre B. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse C para cá multiplicando. Vai ficar C vezes o seno de B, vai ser igual a H. E se eu fiz isso no de cima, eu vou fazer no de baixo também. Eu vou passar esse B para cá multiplicando, vai ficar B igual a seno de C. Cara, se isso daqui é igual a H, isso daqui também é igual a H, quer dizer que eles são iguais. Então eu vou igualar essa parte aqui, ó, né? Se isso tudo é igual a H, eu vou igualar. Ou seja, eu sei que C vezes seno de B é igual a B vezes o seno de C. E para ficar bonito, né? Porque aqui, se você olhar, tá misturada as letras, tá vendo? Tá misturada. Então eu vou pegar esse seno de B que está multiplicando, eu vou passar ele para o outro lado. Porque quando eu faço isso, vai ficar com Bzinho sobre seno de Bzão. E fazendo isso também com seno de C, vai ficar com Czinho sobre o seno de Czão. Aí repara que a gente encontrou aqui, ó, uma relação bem tranquila, tá? E aí a gente encontrou uma relação entre
C e o seno de C e B e o seno de B. Se a gente escolhe fazer nesse triângulo uma outra altura, a gente consegue fazer aqui, tá? Uma outra altura, a gente consegue fazer a mesma brincadeira, só que agora usando o A, tá vendo? Usando o A. E aí a gente repete esse raciocínio. Mas, para a gente não perder muito tempo aqui, eu vou resumir para você, ó. Eu vou dizer o seguinte, ó, se você pega esse B sobre o seno de Bzão, igual a C sobre seno de Czão, né? Você repetir essa ideia, você encontrar mesma relação, só que com A. A sobre seno de Czão. Então, isso em qualquer triângulo ABC, onde os lados opostos aqui, ó, é o Azinho, Bzinho e Czinho. Então, isso daqui é o que a gente fala que é a primeira parte da lei dos senos, tá? É a primeira parte da lei dos senos. E agora eu vou te mostrar como é que você usa, né? Como é que você usa isso? Você não vai usar tudo isso de uma vez, tá? Porque você não... Quando a gente fala de igualdade, né, a gente fala de uma igualdade, a gente precisa de dois lados da igualdade. Então, quando você usa a lei dos senos, você não usa esse treco todo. Você usa só um pedaço, tá? Então você vai usar alguma coisa assim. E quando você fala que você vai usar alguma coisa assim, vamos combinar que A e B são a medida de dois lados. Então você está falando de dois lados. E quando você fala esses caras aqui, ó, são o quê? São os vértices, tá vendo? Então é uma relação que está utilizando dois lados e dois ângulos. E ó, qual é a característica? Ó? A característica de um problema desse é tipo isso daqui, ó. A maneira mais simples, ó. Eu tenho um triângulo, tem dois ângulos e dois lados, mas não são aleatórios. Os ângulos têm que ser os opostos aos lados que a gente está falando, tá vendo? Aí o que a gente faz? A gente escolhe um para ser A e o lado oposto dele vai ser o Azinho. O outro vai ser o B e o lado oposto a ele vai ser o Bzinho. E a regra é, ó, lado sobre o seno do ângulo, lado sobre o seno do ângulo. Então, ó, o lado aqui, ó, primeiro, sobre o seno do ângulo. Então, 10 sobre seno de 45. Aí depois, lado sobre seno do ângulo. Lado é x, que eu quero descobrir, sobre seno de 30. Beleza, deixa eu puxar isso daqui um pouquinho para cima. Aí o que você tem que fazer? Substituir o valor do seno de 45 e de 30. Então, ó, seno de 45 a gente sabe que é raiz de 2 sobre 2. E o seno de 30 vai ser meio, né? Meio. Aí o que a gente vai combinar, pessoal? Isso daqui é uma proporção, ó. Então a gente vai multiplicar cruzado esses elementos aqui que eu marquei, tá? Vapo, vapo. Aí de um lado vai ficar x vezes raiz de 2 sobre 2, tá vendo? E do outro vai ficar 10 vezes meio. 10 vezes meio é 10 vezes 1, que dá 10, dividido por 2 é 5, né? Agora, como a gente quer descobrir o valor de x, tudo que está aqui a gente vai passar para o outro lado. Só que assim, raiz de 2 que está multiplicando passa dividindo. E o 2 que está ali embaixo, que está dividindo, vai passar para lá multiplicando. Aí o que a gente combina? Não gosto de raiz no denominador. Aí o que você faz? Racionaliza. Ó. Multiplica pela raiz, multiplica pela raiz. Esse raiz de 2 com esse raiz de 2 vai virar 2. Aí vai ficar x igual. Em cima, você tem 5 vezes 2, 10. Raiz de 2 sobre 2. Só que dá para dar uma simplificada, vai ficar só 5 raiz de 2. Beleza? Show, show, show. E esse mesmo problema, né? Aqui, ó. Repara aqui, ó. A gente tem, ó, ângulo, ângulo, lado, lado. Tá vendo? Dois ângulos
e dois lados. E eles são opostos. Tá vendo? Então, quando isso acontece, lei dos senos. Então, vamos lá. Lado sobre o seno do ângulo dele. Então, 10 raiz de 3 sobre o seno de x. Vai ser igual a lado sobre o seno dele. Ou seja, 10 sobre o seno de 30. Bom, se você não sabe quem é x, você também não sabe quem é o seno de x. Então você vai deixar isso daí quieto. Mas, do outro lado, você tem o seno de 30. O seno de 30 você sabe quem é meio. Aí você vai pegar e vai falar, tá bom, eu vou multiplicar cruzado. Esse com esse e esse com esse. Ou seja, vai ficar 10, 10 Bruno, vezes seno x é igual a meio vezes 10 raiz de 3. Só que 10 dividido por 2 vai dar 5, né? Então vai ficar 5 raiz de 3. E como a gente quer descobrir o valor do seno, o x, na verdade, né? Esse 10 que está aqui multiplicando vai passar para lá dividindo. Aí vai ficar seno de x, simplificando aqui por 5 e por 5, vai ficar raiz de 3 sobre 2. Aí você vai ter que pensar o seguinte, quais ângulos que tem um seno igual a raiz de 3 sobre 2? Aqui a gente tem duas respostas, tá? Por que a gente tem duas respostas? Aí a gente tem que lembrar lá da nossa aula do círculo trigonométrico. Círculo trigonométrico. Olha que círculo lindo. Círculo lindo demais. A gente tem... Eita, por que voltou isso? Pronto. O círculo trigonométrico, né? A gente tem cosseno e o seno aqui. O seno igual a raiz de 3 sobre 2 são três valores, né? O raiz de 3 sobre 2 é o maior aqui, ó. Né? E aí, se por acaso você quer saber os ângulos que tem aqui, né? Lembra que vai ter um ângulo aqui, que é o primeiro, que é o 30, vai ter um segundo ângulo aqui, que vai ser o 45, e aqui o terceiro ângulo, que é o 60. Então, raiz de 3 sobre 2 tem um ângulo de 60, mas do outro lado aqui também tem um arco aqui, que vai ser o arco de 120 graus. Tá? 120 graus. Para essa aula não ficar muito longa, eu não vou abrir muito essa ideia aqui não, mas eu vou anotar aqui para deixar no link, tá? A aula sobre círculo trigonométrico. Link na descrição para a gente poder, para você, se perdeu a aula de círculo trigonométrico, você depois ir lá assistir essa aula com calma, tá? Círculo trigonométrico, link, descrição. Beleza, já anotei aqui, vou colocar aqui para vocês, tá? Então essa questão aqui, por acaso, tem duas possíveis soluções, tá? E tem duas possíveis soluções, né? Ó, como é que não é nenhum absurdo, ó, 30 mais 120 dá 150. Então, se isso daqui fosse 120, e aqui já é 30, esse outro ângulo aqui que faltaria seria um ângulo de 30, né? Para completar 180. Tá valendo, tá bom. E se esse ângulo aqui for de 60, com aqui 30, 30 mais 60, 90, então esse ângulo aqui seria de 90. Aí, se você quiser, depois, tenta desenhar esses dois triângulos, tá? E para cada um desses dois triângulos, você vai conseguir calcular esse terceiro lado aqui, ó. Tá vendo? Se esse ângulo aqui for de 60, aqui vai ser um ângulo de 90 e você vai conseguir calcular esse lado. Se esse ângulo aqui for de 120, aqui vai ser 30 e aí você também vai conseguir calcular esse lado. É claro que a primeira situação vai dar um lado diferente do outro aqui, mas são dois lados aí bem tranquilos, tá? Então fica aí de dever de casa você calcular esse terceiro lado nesse exemplo, tá? Bom, beleza. Agora
Momento nostalgia, pessoal. Momento nostalgia. Por quê? Para a gente poder ir para a segunda parte da lei dos seno, a gente tem que lembrar uma paradinha antes, tá? E aí, né, a gente precisa lembrar ângulos na circunferência. Então, vem comigo que a gente vai lembrar isso daqui juntos. Esse cara aqui é o centro da circunferência. E se por acaso a gente tem um ângulo que parte desse centro, né, o que a gente sabe? A gente sabe que essa medida que está aqui, sei lá, se ela medir 50 graus, significa que esse arco que está aqui vai valer 50 graus também, tá? Isso significa que a gente tem um ângulo central, tá? Porque ele está no centro. Genial, né? Se por acaso esse ângulo ele parte da circunferência, ou seja, esse ângulo está aqui, ó, em cima da circunferência, ele está inscrito na circunferência, qual é a relação? Esse ângulo que está aqui, por exemplo, você fala que ele é 40, o arco que ele enxerga aqui não é de 40, é o dobro, tá? É de 80. Beleza? Então, vê se você entendeu. Eu vou vir aqui e vou marcar um arco de 60 graus, tá? Ih, Bruno, não parece, não tem problema. 60 graus. Esse arco é de 60. Se eu marco um ângulo inscrito, esse ângulo aqui é de 60 também, né? Porque eles são iguais. Se eu marco um ângulo inscrito, aí eles já não são iguais, né? Aqui, ó. É a metade, tá vendo? Então aqui a metade é 30. Só que o que tem de maneiro aqui nessa característica aqui dos inscritos, tá? É que se por acaso você quiser marcar um outro inscrito, ou seja, marcar o vértice aqui, repara que ele vai estar, ó, definido pelo mesmo 60, tá vendo? Se ele está definido pelo mesmo 60, quer dizer que ele também vai ser a metade. Aqui também é 30. Beleza? E aí, por causa disso, né, eu já vou dar uma outra dica. Tá? Uma outra dica que a gente já falou de triângulo retângulo na aula passada. Então vou dizer aqui, ó, quando a gente tem um triângulo retângulo que ele está inscrito na circunferência, tem muita coisa que acontece, tá? Tem muita coisa que acontece. E aí, vamos pensar aqui comigo. Se no triângulo retângulo tem um ângulo aqui de 90 graus, né? E ele está inscrito, né? Vamos pensar aqui, ó, se esse ângulo aqui era de 30 e ele estava inscrito, quer dizer que o arco que ele enxerga é o dobro, né? Se aqui tem um ângulo de 90, o arco que ele vai enxergar nesse ângulo tem que ser o dobro de 90. O dobro de 90 é 180, certo? E 180 é exatamente a metade da circunferência, né? Que a circunferência toda é 360. Então, quando isso acontece, tá? Olha o que vai acontecer, ó. Esse arco aqui, ó, vai ser um arco de 180 graus. Né? Se ele é um arco de 180 graus, quer dizer que esse vértice daqui e esse vértice daqui, eles são diametralmente opostos. Estão do outro lado, do lado oposto do outro em relação ao centro da circunferência. E isso significa que a hipotenusa desse triângulo retângulo também vai ser o diâmetro dessa circunferência. Aqui, ó, raio para cá, raio para cá. Então, vou dizer, ó, que a hipotenusa é o diâmetro, né? Isso sempre vai acontecer, ok? Falou triângulo retângulo dentro da circunferência, né, inscrito na circunferência, eu já sei que a hipotenusa está aqui, ó, no diâmetro, tá? Porque aqui tem que ter 90, se tem 90 tem que estar enxergando o dobro, que é 180. Tá, beleza. E uma dica extra, vou anotar aqui, ó, dica extra. Dica extra é o seguinte, tá? Isso daqui já não é tão comum
de aparecer, mas se aparecer tu já tá ligado, tá? Tá aqui meu triângulo ABC, o centro aqui é O. Esse AO aqui, ele não é o raio da circunferência? O AO é raio, tá? É o raio da circunferência. E digo mais. Se ele é o raio da circunferência, né? Ele é a metade da hipotenusa, né? Porque a hipotenusa é o dobro, né? A hipotenusa é o dobro, então a O é a metade da hipotenusa. Bom, Bruno, mas por que isso daqui tem a ver com a lei dos senos? Não, tem nada, mas como a gente estava relembrando isso daqui é um bizu legal, porque a gente vai falar de triângulo retângulo e por aí vai. Mas vamos voltar aqui para a lei dos senos, tá? Vou pegar um triângulo qualquer aqui, vou marcar aqui 3 pontos aleatórios, tá? A, B e C. Aí a gente tem um triângulo aqui, ó. A, B, C. E aí o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai pegar e a gente vai deslocar esse vértice A, tá? A gente vai deslocar esse vértice A até a linha que passa do B até o A passar pelo centro da circunferência, ok? Então aqui é um ângulo A deslocado. Porque quando a gente faz isso, né, a gente arrasta o vértice A para um lugar até esse cara aqui passar pelo centro da circunferência, né, é claro que o A aqui também está ligado no C. E aí repara que esse triângulo novo que a gente formou aqui, ó, de azul, né, é um triângulo retângulo. Por que é um triângulo retângulo? Porque aqui, ó, essa linha aqui é a hipotenusa, não, minto, é o diâmetro da circunferência, né? Que a gente deslocou até isso virar o diâmetro. E se isso daqui é o diâmetro, isso daqui é a metade, isso daqui é a metade, aqui tem 90 graus. Então toda essa brincadeira aqui foi para a gente poder demonstrar aqui a lei dos senos. Mas Bruno, cadê a lei dos senos? A lei dos senos vai chegar por quê? Essa medida aqui, né, que vai do vértice B até o C, está oposta ao ângulo A. Então a gente chama ela de Azinho. E se isso daqui é R, isso daqui é R, né? E esse daqui continua sendo o ângulo A, né? Por que ele continua sendo o ângulo A? O ângulo A era esse daqui, que estava definido por esse arco. E ele era inscrito. Ele continua inscrito e ele continua sendo definido pelo mesmo arco. Então esse ângulo que está aqui é igual a esse ângulo que está aqui. Só que a diferença é que agora eu tenho um triângulo retângulo. Então eu posso fazer, ó, seno desse ângulo A, cateto oposto, sobre a hipotenusa. Então, ó, seno de Azão vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Mas, Bruno, cadê essa lei dos senos? Ué, é só você pegar e fazer isso daqui, ó. Vou passar esse 2R para lá multiplicando, vai ficar 2R vezes seno de A, zão, igual a Zin. Agora esse seno de Azão eu vou passar para cá dividindo. 2R é igual a Azin sobre seno de Azão. Olha para isso daqui. Te lembra a lei dos senos? A primeira parte? Ó, vou voltar aqui, ó, na folha anterior. Ó. Olha aqui. Ó. Olha aqui. Ó. Tá vendo? Então é exatamente o que a gente tinha aqui, ó, A sobre seno de Azão. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai vir aqui e vai colocar assim, ó, Azinho sobre seno de Azão igual a Bzinho sobre seno de Bzão é igual a Czinho sobre seno de Czão é igual a 2R. A gente combinou que isso daqui era a primeira parte da lei dos senos
que a gente usa dois lados e dois ângulos. E agora a gente vai combinar que esse pedaço aqui é a segunda parte. E o que que usa essa segunda parte, né? Ela usa um lado, que é o C, um ângulo, que é o Czão, e o raio da circunferência. Beleza? Então, existe a lei dos senos que a gente usa nessa situação, que a gente fez na primeira parte. Agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui na segunda parte. Vamos fazer aqui dois exemplos. Vamos lá. Aqui, ó, tem uma circunferência, tá vendo? Um triângulo inscrito nela. Aí o que a gente vai fazer, ó? Olhei para o triângulo, ó, o ângulo e o lado oposto a esse ângulo. Então, ó, ângulo, lado, ângulo oposto, né? Então, um x sobre seno de 30. Isso daqui vai ser igual a 2 vezes o raio, né? O que é o raio? O raio é 10. Tá vendo? Ó? A gente fez isso daqui, ó. Π sobre seno de Czão é igual a 2R. Esse raio é 10. E esse cara aqui a gente quer descobrir. O C a gente conhece que é 30. Aí, ó, o seno de 30 a gente troca, que a gente conhece, é meio, né? 2 vezes 10 é 20. Como a gente quer descobrir o x, esse meio que está dividindo vai passar para lá multiplicando, ó. Então vai ficar 20 vezes meio. 20 vezes meio é 20 vezes 1 dividido por 2. É 10. Olha que maravilha. 10. Mas, né, eu posso também descobrir o raio dessa circunferência, tá? Eu posso descobrir o raio dessa circunferência se eu conhecer o lado e o ângulo oposto a ele. Ó, lado, ângulo oposto, aí lado sobre seno do ângulo aqui é igual a 2 vezes o raio. Presta atenção para não esquecer desse 2, tá? Que é 2 vezes o raio. O seno de 45 a gente sabe que é raiz de 2 sobre 2. Aí, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó, tem muitos jeitos de você desenvolver isso daqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui sobre 1 e aí vou multiplicar cruzado, tá? Porque, ó, eu vou fazer esse vezes esse e esse vezes esse, tá? Vamos ver se fica mais fácil assim. Vai ficar 2x vezes raiz de 2 sobre 2, né? E do outro lado 1 vezes 10. Vou cortar esse 2 com esse 2, justo. Para descobrir o x tem que passar esse raiz de 2 para lá dividindo. Então vai ficar 10 dividido por raiz de 2. Bom, a gente já combinou que tem que racionalizar, né? Então racionaliza, porque raiz de 2 com raiz de 2 é 2. Aí vai ficar x igual a 10 raiz de 2 sobre 2. E aí, simplificou, x igual a 5 raiz de 2. Belezinha, pessoal? Lindo, lindo, lindo. Então, ó, a gente viu aí o que é a lei dos senos, demonstração da lei dos senos, tá? Alguns exemplos, relembramos uns conceitos para poder entender a lei dos senos. E agora você precisa ir na descrição do vídeo para poder pegar a lista de exercício e fazer, tá? Para você colocar em prática, ver se você entendeu, ver se você vai lembrar de todas as etapas que você precisa. E na próxima aula a gente vai fazer a correção, tá? Vou te pedir algumas coisas básicas, que é curte o vídeo se você ainda não curtiu até aqui, se inscreve no canal se você é novo e compartilha com seus amigos, tá? E aí, ó, olha que maravilha,
os comentários estão abertos aqui para você pegar e colocar aí o que você achou da aula. E se você quiser estudar algum outro assunto que ainda não tem no canal, coloca aqui, que a gente coloca na lista de matérias aí que a gente vai gravar e vai colocando, beleza? Então, é isso, galera. Um abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.